Professor, professora, muito bem-vindo a nossa mais uma videoaula aí. Essa videoaula de hoje nós vamos estar trabalhando aí o livro da Pedagogia da Autonomia, né, de Paulo Freire. Esse livro, né, ele foi oficialmente lançado durante o ano de 1996, apenas um ano antes da morte de Paulo Freire, né. Então, a Pedagogia da Autonomia foi uma obra meramente marcada e discutida no país todo, né, sendo até hoje um dos principais parâmetros para a questão sobre educação. Então, especialmente para a educação popular. Por quê? Porque ele não é formal. Então, esta foi a última obra que o educador publicou em vida e também foi um dos seus trabalhos mais notórios, né? Esse livro, ele é dividido em 3 capítulos, tá? E assim, já vou adiantar para vocês que o tema central desse livro é o quê? O tempo todo ele vai falar que o professor precisa o quê? Pensar a sua prática para que ele consiga despertar no educando a criticidade. Então, anotem isso aí já de cara, já coloca aí no seu caderno, né, que o tempo todo ele vai falar o quê? Que o professor precisa pensar a sua prática para desenvolver no seu educando a criticidade. Eu vou dividir aí também os vídeos em 3 partes, então, primeiro capítulo eu faço um vídeo, segundo eu faço outro e terceiro eu faço outro. E vamos lá para a obra. Então, não há docência sem discência. Então, aqui já vou começar explicando para vocês aqui que, né, que já para a gente começar aqui, já aquecendo nossos motores. Então, docência é o ato de ensinar e discência é o ato de aprender. E aí dentro desse capítulo, tá aí todos os temas que ele vai abordar, né? Então, vamos para o primeiro logo, né? Então, deixa eu voltar aqui só para vocês darem uma olhada, ó. Esses aqui são os temas que ele vai abordar, né? Não há docência sem ciência, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ensinar exige criticidade, ensinar exige o reconhecimento da situação. Então, assim, eu não vou ficar me pegando a esses detalhes aqui agora, porque eles vão aparecer no decorrer dos capítulos. Então, ó, vamos só voltar aqui para poder também discorrer sobre algumas questões aqui. Então, o que Paulo Freire ele vai propor aí em todos esses outros, né, subtítulos aí dentro do seu primeiro capítulo, que para que o professor possa despertar no educando a criticidade, ele precisa repensar a sua prática a todo momento, né? Então, gravem bem isso, que isso aí é interessante. Então, ensinar exige rigorosidade metódica. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica, com que devemos se aproximar dos objetos cognoscíveis e esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso. Então, o bancarismo é meramente transferido do perfil do objeto e dos conteúdos. Então, aqui no começo, Paulo Freire já faz uma crítica, né? Por quê? Ele fala que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção. Por quê? Por que o bancarismo? Porque lá a gente tem a ideia de poupança. Lá na poupança, o que você faz? Você vai lá e deposita o dinheiro, depois vai lá e, quando você quer, você vai lá e saca esse dinheiro. A mesma coisa acontecia na educação tradicional, né? O professor, ele, conteúdo, depois dava uma prova e media aí se o aluno internalizou esse conhecimento, na verdade, se o aluno decorou, né? É pautada na decoreba, não tem o que fazer, porque o aluno não pensava sobre o que ele estava aprendendo, então o aluno não tinha essa construção do conhecimento, né? Simplesmente ele deveria decorar, né? Então a educação bancária, o professor ele deposita os conhecimentos, né? E depois retira em uma prova. Então é isso que ele está falando para a gente, né? Que ele critica aí essa educação bancária, né? Ele defende aí uma pedagogia libertária. Então, ó, ao se produzir o conhecimento novo, supera o outro antes foi novo, né? O velho dispõe, ultrapassado por tal. Então, assim, isso aqui depois vocês parem e façam anotações, por quê? O que ele quer dizer? Né? Que o educador democrático deve reforçar no educando a sua capacidade crítica, a sua criatividade, a sua insubmissão. Então, o ensinar é um ato que não se esgota no tratamento que se dá aos conteúdos. O educando deve ser alguém crítico que pensa certo. Então, pensar certo não é se achar o dono da verdade. Então, o professor deve, né, despertar no educando essa criticidade. O nosso conhecimento de mundo tem história, por isso devemos nos manter abertos e aptos à produção de conhecimento que ainda não existe. Então o professor tem que ser o quê? Um eterno pesquisador. Então o professor tem que estudar, precisa pesquisar, tem que aprender para poder ensinar. Então ensinar exige
pesquisa. O que você vê que um tema dele já cai de acordo com o outro. Então, ensinar exige pesquisa. E aí, ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do ciclo gnosiológico. Então, em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente, ou em que se trabalha a produção do conhecimento e ainda não existente. Então, a docência de ciência e a pesquisa. Então, o que ele está querendo falar para a gente? Existe aqui um triângulo. Por quê? De um lado a gente tem o ensinar, do outro a gente tem o aprender e embaixo a gente tem o pesquisar. Nossa, mas uma coisa liga a outra, ensinar, pesquisar e aprender. Por quê? A partir do momento que eu pesquiso, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma didática. Quando eu aprendo, eu consigo fazer o quê? Dominar o meu conteúdo. E aí, quando eu vou ensinar, eu consigo perceber o quê? Como esse conhecimento está lidando ali com os educandos. Então, o professor, ele precisa sim, ser um pesquisador, ser um eterno aprendente, e ele precisa também ter a humildade de falar para o aluno que ali vai haver uma troca de conhecimento, entendeu? O professor ele não é o detentor do saber, o aluno também traz coisas de casa, né? Então, para isso, o professor precisa saber seu papel político-pedagógico e ter uma prática reflexiva. Se o professor não tem essa prática reflexiva, ele não está nem aí como os conteúdos estão lidando, se está certo ou se está errado, né? Então, ensinar exige o respeito, aos saberes dos educandos. Por quê? Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é constante, né? E aí, por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e as experiências sociais a que eles têm convívio? Então, assim, não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Ensinar, implica em respeitar o senso comum, a questão da ingenuidade, né? Então, o aluno, ele traz saberes aí de casa, ele tem os saberes ali do mundo, então, ensinar exige o quê? Respeito aos saberes dos educantes. Então, aquilo que o cara traz lá de fora aqui para dentro da escola, o professor precisa o quê? Estimular e criar um refinamento, né? Porque o aluno tenha um olhar político. Então, o que ele está querendo nos dizer aí? Ensinar certo exige que o professor respeite os saberes que os educandos chegam à escola. É discutir com eles a razão de ser, que alguns desses saberes em relação aos conteúdos que ensina. Então, cabe ao professor discutir com seus alunos a realidade concreta a que estão submetidos. Então, devemos fazer o quê? Trazer à tona temáticas, que discutam as implicações políticas, ideológicas e das ações de descasos da classe dominante. Então, o papel da escola é transformar e criar um cidadão crítico político. Então, a escola é o reflexo do mundo, né? Então, tudo que ocorre lá fora vem para dentro da escola e nós, como educadores, sabemos bem disso. Então, a gente precisa despertar no nosso aluno aí esse refinamento, do olhar político crítico, né? Então, assim, discutir a realidade concreta. Por que aqui no meu bairro é assim e por que aqui no bairro vizinho não é? Por que lá tem e aqui não tem? Então, vamos correr atrás dos nossos direitos, vamos bater ali, aonde que a gente tem que procurar para que nosso bairro também tenha o que tem no bairro vizinho. Então, essas são algumas questões que a escola precisa trabalhar com o educando e não desvalorizar aquilo que ele traz. Ensinar exige criticidade. Então, é superar a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade. Pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se critizar. Ao critizar-se, torna-se, então, curiosidade epistemológica, metodicamente. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui, né? Deixa só eu... Tá, vamos voltar aqui. Então, o que ele está querendo dizer? Que uma das tarefas, de todo o educador é o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, né? Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos torna impacientes diante do mundo. Então, é importante marcar o quê? Promover a criticidade não se dá automaticamente. Há que se desenvolver a curiosidade crítica, insatisfeita, a curiosidade como que podemos lutar pelos nossos direitos. Então, o cara tem que ser capaz
de olhar para aquilo e falar assim, não, isso aqui está errado, o que eu tenho que fazer para poder mudar? Aonde que eu tenho que ir? Em qual departamento eu tenho que falar? Onde que eu preciso, o que eu preciso fazer? Recolher a assinatura da população? Então é isso que ele tá trazendo aqui nesse capítulo, né? Então, ensinar exige estética e ética. É necessária a promoção da ingenuidade, a criticidade. Não podemos ou não devemos ser feita de distância a uma rigorosidade de formação ética ao lado de ser ética. Então, docência e boniteza de mãos dadas. Estar sendo é a condição entre nós para ser. Então, toda a prática educativa deve ser o quê? Um testemunho rigoroso da docência e da pureza. Somos seres históricos sociais porque temos capacidade do quê? Então, são 5 pontos aí que você tem que colocar. Então, somos seres históricos sociais porque temos a capacidade de, 2 pontos. Primeiro, comparar. Segundo, intervir. Terceiro, escolher. Quarto, decidir. E o quinto, romper. Então, não é possível pensar os seres humanos longe do que? Da ética. A experiência educativa não deve se ancorar-se no treino, mas na formação humana. Então, pensar certo demanda o quê? Demanda profundidade, reflexão, né? Então, tudo isso faz parte. Então, para que o aluno seja crítico, o que pode acontecer então para que o aluno seja crítico? O professor ou o educador, né, ele não deve tratar esse aluno como se ele fosse um pires raso. Então, assim, se eu colocar muita coisa, ele vai transbordar e vai perder. Não. Por outro lado, devemos nos concentrar em um ponto único. Então, assim, eu tenho que fazer com que esse aluno saia daqui humanizado. Então, a escola deve ser um lugar para a formação humana, né? Então, tem que respeitar a vida, tem que ter uma lógica vigente. Tudo isso faz parte do papel político da escola. Então, ensinar exige o quê? Corporificação das palavras pelo exemplo. Então, aqui eu já vou direto na frase, né? Faço o que eu mando e não o que eu faço. Então, quem pensa certo está cansado de saber que as palavras aqui falta, né, a corporificação do exemplo, de nada vale. Ou seja, faço o que eu falo e não o que eu faço. É importante, né, que o professor tenha uma coerência entre o que faz e o que diz, porque não adianta eu levar meus alunos lá para a sala de informática, vamos dizer que eu levo meus alunos lá para a biblioteca, chegar lá e falo para meus alunos, leiam um livro aí tal, e os alunos vão ler o livro e eu estou mexendo no celular, eu estou fazendo a unha, né, eu estou vendo outras coisas, então assim, tem que ter sim uma coerência. Se a gente for para a biblioteca para um momento de leitura, então os alunos estão lendo, eu também tenho que ler. Né? Então, assim, por que o meu aluno. Não porque o aluno vai olhar para mim e falar assim, por que eu tenho que ler enquanto o professor não está fazendo nada? Então, na prática educativa, não há lugar para que se questione ao aluno, por exemplo, sabe com quem você está falando? Então, não adianta levar meu aluno lá para a sala de informática ou para a biblioteca, dar um livro lá para ele ler, enquanto ele está lendo, eu estou fazendo a minha unha, e o aluno vem me questionar e fala, meu amigo, sabe com quem você está falando? Eu já estudei, eu não preciso disso, quem precisa disso são vocês. Não, tem que ter sim uma coerência entre a fala e o fazer. Então, o professor, mesmo discordando, deve buscar seriamente a argumentação, não nutrindo nenhuma raiva desmestida. Né? Então, ensinar exige o quê? Generosidade. Simplesmente o educador deve ter uma prática testemunhal que reafirme sempre o que ele diz. Então, não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Entendeu? Tudo tem que ter sentido. Então, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. Então, depois vocês dão um pause, tá? Façam as anotações aí. Eu vou ver se eu consigo deixar aí na descrição do vídeo aí o material para download. Então, é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, né? Aceitação do novo, que não pode ser negado, o acolhimento, só porque o novo é assim como critério de recusa ao velho, não é apenas o cronológico. O velho que preserva a sua vitalidade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo contínuo novo. Então, pensar certo exige a aceitação de um risco do novo. O ato educativo verdadeiro rejeita toda e qualquer forma de preconceito. Por quê? Faz parte igualmente do pensar certo rejeitar, né? A rejeição mais decidida de qualquer forma de discriminação. Então, a prática preconceituosa de racismo, de gênero, ofensiva e substantividade do ser humano nega radicalmente a democracia. Então, a educação é um ato dialógico. Gravem isso, marquem, anotem, dialogismo. A educação é um ato dialógico que exige acolhimento e não repulsa. Todo entendimento implica
comunicabilidade. Então, deve-se garantir a todo educando o direito de se comunicar, explicitando a sua compreensão de mundo. Gravem bem esta parte, que a educação é um ato dialógico, é na troca, é na comunicação que ela se constrói. Então, ensinar exige o quê? Uma reflexão sobre a prática, que foi como nós começamos a trabalhar aí em cima do nosso livro. Então, criticidade, pesquisa, testemunho, a novidade, a metodologia, a estética, o respeito, a cultura. Ufa, então, vamos lá? O pensar certo, sabe-se, por exemplo, que não é partir dele como um dado, que se conforma à prática docente crítica, mas também que se ele não se funda aquela. A prática docente crítica. Então, a prática docente critica implicamente o pensar certo, envolvendo movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, indiscutível, produz um puro saber ingênuo, um saber de experiências feito. Aqui falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Então, é fundamental que na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que é o indispensável pensar certo e presente dos deuses. Nem se acha nos guias dos professores, que iluminados intelectuais escrevam desde o certo poder. Mas, pelo contrário, o pensar certo, que supera o ingênuo, tem que ser produzido pelo próprio aprendiz, em comunhão com o professor formador. Então, a prática docente, né, que comporta diversas dimensões, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o pensar sobre o fazer. Então, tem que ter aí uma prática docente que tenha o quê? Afetividade, conteúdo, didática e um relacionamento. Então, na prática docente, o pensar certo supera o saber ingênuo. Isto é, não é inato, mas deve se construir pelo aprendiz, em comunhão com o professor. Então, o professor, então, aqui, o que ele está dizendo aqui? Paulo Freire está dizendo que o quê? Que ele é contra aquelas teorias inatistas, né? Que ela diz o quê? Que ninguém. Porque ele diz o quê? Porque o Paulo Freire diz que ninguém nasceu sabendo, mas todos são capazes de aprender. E essas teorias inatistas, elas dizem que a coisa está assim, vai ser e não vai mudar. Então, Paulo Freire é contra. Né? Então, a reflexão sobre a própria prática que transforma a curiosidade ingênua em curiosidade crítica. Então, o movimento essencial da formação permanente do professor é a reflexão crítica sobre a prática, gente. O tempo todo ele está falando isso. Professor, pensa na sua prática que você vai ter um aluno crítico. Pensa como você está dando as suas aulas, que você vai saber como seu aluno está aprendendo. Começa a observar o movimento dialógico aí que existe entre você e seu aluno. Então é isso que ele está nos trazendo aí a todo momento. Então ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. O que ele vai nos dizer aqui, né? Que o ato de assumir-se como ser social é histórico, não significa excluir o outro. Então, o puro treinamento do professor deixa de lado aspectos da identidade cultural e da solidariedade, apoiando-se no quê? No elitismo, no autoritarismo. Então, muitas vezes, o professor ele se esquece do impacto positivo ou negativos que um gesto ou palavra sua pode ter na vida de um educando. Então, que o caráter socializador da escola é negligente. As pessoas se esquecem que os alunos aprendem também quando estão fora. Quando eles não estão na aula, os alunos também estão aprendendo na comunidade, em casa. Né? Hoje em dia, várias coisas influenciam nesse aprendizagem. Então, como cobrar da criança um mínimo de respeito às matérias escolares quando o poder público revela absoluta desconsideração às coisas públicas? Então, isso é uma questão de ética. Né? Então, ele faz uma crítica a formação aí, né, a formação do professor, que não valoriza os seus saberes que o educando traz. Então, o professor precisa valorizar aquilo que o educando
tá trazendo de casa, né? Então, ó, vai ficar assim, eu vou parar por aqui, tá? A gente vai entrar depois, ó, no segundo capítulo aí da obra dele, e aí eu venho como ponto de partida aí o segundo capítulo. O que eu quero que vocês façam? Deixem os comentários aí, né, se vocês gostaram, o que vocês acharam, né, dessa aula, se ela foi dinâmica, se ela não foi, se precisa melhorar em algum ponto. Eu tento melhorar a todo momento, né? Lembrem que eu já fiz uma primeira parte do vídeo da avaliação da aprendizagem lá, dá uma olhadinha também, deixem os comentários, tá? Na troca que a gente vai construindo conhecimento. Então, assim, ó, professor, não ficou legal, ó, Soares, muda isso, ó, Soares, você poderia ter falado um pouquinho mais disso. Pô, eu volto lá, refaço o vídeo, eu edito de novo, não tem problema nenhum. É só falar, é simples, é fácil, o PowerPoint ele tá posto, a gente vai falar e vai trocar as experiências aí. Então, fica assim, aguardo vocês aí na próxima videoaula, né? Conto com as críticas de vocês aí, né, para poder melhorar a minha prática, né? Assim, só lembrando também que eu não tenho didática de ensino de nível superior, eu sou um mero professor assim como vocês, mas eu sei que nessa construção do conhecimento aí, nessa nossa troca dialógica, é que nós vamos conseguir, né, um montante e buscar a nossa aprovação tão desejada aí. Então, fica aí uma boa noite para vocês aí e até daqui a pouco aí com a parte 2.